pela presença. Ótima quarta-feira. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM. Boa tarde à sua equipe. É um prazer estar novamente com vocês, como todas as quartas-feiras, para debater os nossos assuntos que mexem com o nosso dia a dia, né, com o nosso cotidiano. E dando continuidade, hoje nós estamos encerrando um assunto que já vem ocupando algumas semanas as nossas discussões, que é o casamento, né? O casamento, traição, separação, né? E hoje nós vamos dar ênfase, finalmente, à alienação parental, que é um fenômeno que já existe há muito tempo, obviamente, mas que vem ganhando mais espaço nos últimos anos. A gente vai saber por quê. Além do que já existe uma lei específica tramitando no Congresso Nacional sobre este assunto, né? Bem, nesse primeiro bloco, nós precisamos encerrar alguns aspectos importantes relativos aí ao casamento, que ficaram pendentes, né? E nós já falamos muito sobre isso, sobre a função do casamento, como é que foi historicamente, né? Os medos que nos acompanham, né? As nossas inseguranças, as nossas dificuldades, né? A precariedade, muitas vezes, nos vínculos que são estabelecidos no processo de casamento. E é importante também, e discutimos, inclusive, a questão da crise, né? A famosa crise dos 7 anos, que é um mito, né? Não existe crise de 7 anos, nós comentamos isso no programa passado, né? O que existe, na verdade, são conflitos normais que podem se agravar ou não, depende justamente do arranjo que esse casal estabeleceu e de como é que é a dinâmica de confiança, como é que é a dinâmica de funcionamento deste casal, né? E que crise também não é sinônimo de separação, que é outra coisa que a gente precisa ter em mente. A crise, né? Acontece, a crise... Ela faz parte das relações, né? Os ruídos, né? Os ruídos que ocorrem nas relações e as crises que se estabelecem podem, inclusive, funcionar como uma forma de se conhecer os limites dessas relações, né? Dependendo do formato que essa crise toma e dos motivos que fizeram com que ela surgisse. Quando acontece isso, pode haver uma precipitação. Meu casamento está acabando. A primeira crise, a gente já fala, está acabando. Sim, em casamentos permeados pela imaturidade e pela ideia, né, de que o casamento deve ser o mundo de Alice, né, ou seja, um mundo perfeito, um mundo que não tem conflitos, um mundo que só se respira amor puro, né, sem nenhum tipo de ruído. Obviamente, é claro que o estabelecimento de uma crise, ele vem como algo que pode colocar na frente de um ou de ambos, né, que compõem o casal, a ideia de separação como uma alternativa muito próxima, né, sendo que a separação é uma última alternativa quando se esgotaram todas as possibilidades de diálogo e de superação das dificuldades que podem surgir nesses ruídos, nessas fissuras, né? Nesses problemas que podem surgir oriundos da dinâmica de funcionamento do casal, né? Em alguns casos, evidentemente, que as crises muito crônicas, né, muito difíceis, muito profundas, a separação pode, inclusive, vir como um alívio, né? Quer dizer, não é nenhum extremo. Nem a crise é sinônimo de separação e nem o casamento é uma sentença de crise eterna. Então, se existe uma situação indissolúvel, de difícil entendimento, onde o entendimento não tem mais possibilidade, né? Onde o diálogo já se esgotou no último grau, né? E só resta conflitos e ruídos, obviamente que a separação é uma possibilidade. Sim. Né? Quando acontece essa separação dentro desse assunto, acontece a separação e alguns casais ainda conseguem, depois da separação, continuar namorando e alguns continuam voltam até a viver juntos. E isso se deve exatamente a quê, professor? Alguma coisa mal resolvida, como é o caso que o senhor está explicando? Se deve a precipitações, né? Se eu termino um relacionamento, né, formal, mas um vínculo permanece, e eu mantenho um contato regular, inclusive o contato íntimo, amoroso, o vínculo, né? Ele continua sendo estabelecido, quer dizer, alguma coisa foi precipitada, né, nessa ruptura. Então, eu acho que ainda havia um espaço para um diálogo que a imaturidade não permitiu, né, mas o vínculo não foi
não foi completamente desligado, quer dizer, muito pelo contrário, né? Existem casais que separam fisicamente e aí mantém-se esse tipo de vínculo, inclusive depois retomam. E depois podem separar novamente, retomar novamente, quer dizer, esse efeito ioiô conjugal, né? Ele também precisa ser observado com atenção, porque ele gera um desgaste desnecessário e mostra uma certa impulsividade, demonstra, né, sugere uma certa imaturidade do casal de lidar com as divergências, né, com os ruídos, sem que isso chegue às últimas consequências, no caso da separação, que é um processo mais drástico, mais profundo. Né? Não dá uma proximidade assim, como se estivesse, por exemplo, quando está namorando, tem um vai e volta danado, né? Quando está namorando, Sim. presta a entrar num relacionamento mais sério, normalmente alguns casais, não vamos dizer normalmente, mas alguns casais costumam, terminei, não vou voltar mais. Aí 3 meses, junto de novo. Sim. 4 meses, e acaba culminando num casamento. Alguns mudam o raciocínio, o relacionamento acaba dando certo. Outros, aquela conturbação do namoro é levada para o casamento e a coisa complica de vez. É o que geralmente acontece, né? Namoros conturbados costumam gerar casamentos conturbados também, né? Também existe a possibilidade de namoros que padecem desse efeito ioiô, né? Quer dizer, termina, volta, volta, termina, termina, volta. Alguns defendem a ideia de que isso pode exercitar a tolerância, a verificação de dificuldades e afinidades, testar a resistência dessa relação, né? E fazer com que haja uma consolidação para que aí sim, no casamento, isso não ocorra. Então, essas possibilidades todas existem, né? Mas o que realmente se recomenda é que as decisões mais sérias, como rupturas, né, só devem ser tomadas de uma maneira muito madura quando esgotado todos os recursos. Né? Porque senão você faz com que o casamento entre, ou a relação entre num processo de desgaste, onde as verdadeiras decisões, né, a respeitabilidade do que o outro pensa e da atitude do outro, passe a não ter uma credibilidade muito forte. Né? Então, para evitar isso, é preciso que haja essa maturidade nas discussões, de maneira que essa maturidade regule essa relação, e faça com que ela só chegue a atitudes mais profundas e sérias se realmente forem necessárias. Então, ou seja, você não lança a mão de todo o arsenal desgastando e gastando energia à toa desnecessariamente. O arsenal que você deve gastar, que o casal deve se munir constantemente, é o do diálogo, que é o fundamental. Né? E aí a gente entra numa outra coisa que geralmente é responsável por grande parte das separações, que é a questão da traição. Então nós vamos trazer esse assunto depois do intervalo. O primeiro bloco está indo, 4h29. Eu vou faturar nesse bloco de 30, a gente volta falando de traição. Tem também uma pergunta aqui para ser feita. Para você que está me ouvindo, obrigado pelo carinho da audiência. Nós vamos juntos até às 5 da tarde aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Rápido intervalo, a gente volta em instantes. Seu rádio, a tarde é nossa. Muito bem, são 4h31, nós temos mais um bloco aí até 4h45, professor, ou seja, tem mais 14 minutos ali, 13 minutos, tem 4h32 agora, tem mais 13 minutos, e já entramos no assunto traição. A gente falou de casamento, relacionamento, diálogo mais importante, como o professor bem colocou. Sim. E outras circunstâncias que podem afetar um relacionamento a dois ou podem ajudar um relacionamento a dois. Agora, quando entra no âmbito traição, a coisa se complica de vez, né, professor? A traição é uma questão muito complexa, porque ela parte de uma ideia de uma ruptura, de um pacto. Né? E os arranjos, ao contrário do que muita gente imagina, os arranjos conjugais e os pactos conjugais, hoje em dia, são muito diversos. Né? Então, haja visto o que aconteceu, por exemplo, em casos famosos que a gente viu, né? Como, por exemplo, o do ex-presidente John Kennedy, né? Do Bill Clinton. Né? Do ex-governador de Nova York. A gente fica imaginando, né? As mulheres ficam... Ex-governador muito perto. Ex-governador muito perto e por aí afora. Não é? E as mulheres geralmente ficam um pouco indignadas ao ver a outra do lado do marido, a outra traída, né?
do lado do marido, e não sabem elas justamente que arranjo existe naquele casamento, né? Que é capaz de absorver o impacto e de suportar aquela circunstância. E colocar a cara no mundo, né? Dar a cara para todo mundo bater, porque vai para a mídia. Sim, sim, não é? sim. Então, assim, na verdade, hoje, o que precisa, a questão da traição, ela é algo que, historicamente, por exemplo, a mulher sempre foi vista como uma vítima. Então, socialmente, a mulher, até neste momento, ela acaba sendo socialmente mais aceita uma traição em relação onde a mulher é vítima, do que o homem, né? O homem vítima de traição, ele também passa a ser vítima social, né? Porque ele é frouxo, corno, né? Corno, ele né? recebe Então, tantos predicados. exatamente, tantos rótulos negativos, né? Que esse homem sofre de maneira múltipla, né? Já essa mulher já é acolhida, ela pode expressar a sua dor, né? Muito mais intensamente do que o homem. Mas aonde eu quero chegar é que hoje é muito difícil você determinar o que é realmente uma traição diante dos arranjos que nós temos visto entre os casais, né? Então, isso significa dizer que o tamanho do sofrimento e o que se determina de traição ou não, só cada casal pode determinar. Porque depende do pacto que fizeram. O que eles toleram e o que eles não toleram. O que eles suportam e o que eles não suportam. Mas a traição... E o que eles suportam pode não ser o nosso conceito de traição. Sim. Né? Especificamente falando de traição, pode não ser também uma traição sexual. Pode ser um outro tipo de traição, uma conta no banco, alguma coisa escondida que Sim. possa vir a ferir. Porque às vezes as pessoas quando a gente fala em traição... Não. A traição ela é justamente a ruptura de um pacto, né, de lealdade, né, que é estabelecido. Em que nível essa lealdade é ferida, né? Aí ela vai variar muito, né? Não é só a deslealdade sexual, né? Essa deslealdade, essa lealdade se estabelece nos mais variados níveis. E é a partir do momento em que esse nível é discutido entre o casal, né, e é do conhecimento de ambos que esse pacto é feito, né, é que se estabelece também o critério de ser ou não ser traído. Ser ou não ser objeto dessa traição. Mas a maioria das vezes a traição, ela acaba mal, né? Ela acaba nas páginas policiais, e pelo menos a maioria que a gente acompanha e vê aí. Sim, sem dúvida, né? Agora, o que acontece na realidade, outro fenômeno que a gente tem visto também, né? E que eu acho que acaba sendo um objeto da gente repensar o que as pessoas estão imaginando quando participam disso, é aquelas pessoas que, sejam por que motivo for, resolvem se separar, por exemplo, e participar de festas onde se comemora a separação. Comemorar a desgraça, né? Isso para mim é comemorar a desgraça. Aí a desculpa que se tem é que elas estão comemorando, por exemplo, o encerramento de uma fase e a possibilidade de abertura de outra fase, de outras perspectivas. Mas aí fica a reflexão, fica o questionamento, até que ponto elas realmente se permitiram fazer o luto, né, encerrar esse fracasso da relação para se preparar para uma nova relação. É cabível, né, que esse encerramento seja feito em forma de festa? Né? Ou será que essa festa é uma forma de fuga, né, de negação, de renúncia ao ato de angustiar-se e sofrer e de compreender as razões pelas quais aquela relação entrou em falência, para que a pessoa se sinta preparada após esse luto à geração de uma nova possibilidade para uma nova relação, ou de viver, né, após esse luto de uma maneira saudável, porque viver de maneira saudável após uma relação não significa necessariamente entrar em outra relação, mas estabelecer uma nova relação consigo mesmo,
né, em relação à situação que foi criada. Até mesmo porque tem gente que fala assim, agora eu estou solto, livre, leve, solto, e vou aprontar, e vou gandaiar, e não sei o quê. Naquele momento, talvez aquela pessoa não queira estabelecer uma nova relação. Né? Ou ela não apareça enquanto oportunidade naquele momento, imediatamente, né? Mas a pessoa precisa continuar vivendo, ela tem outros projetos, ela tem outras possibilidades de vínculo, né, social que precisam sustentá-la. Né? Professor, eu tenho uma pergunta, essa pergunta até bolei ela aqui agora, pelo seguinte. Uma traição, ela é perdoada, algumas traições são perdoadas, inclusive traições amorosas. Uma traição, ela é perdoada porque o amor de quem perdoa ou de quem pede perdão é maior ou porque, perante a sociedade, é melhor perdoar e manter um casamento de fachada ou cobrir para a sociedade que está tudo bem, ou porque realmente esse amor é mais forte do que qualquer coisa? Ou pode ser as duas coisas? Ocorrem as duas coisas, né? Isoladamente, combinadas, né? É complicado, dizer, né? Assim, Dependendo da traição. Cada pessoa quando resolve manter um arranjo conjugal, né, superar os ruídos, as dificuldades, e isso inclui também a possibilidade de traição. Cada casal, quando chega a um acordo, né, em relação aos mais variados assuntos, tem os seus motivos muito específicos, né? Não é um fenômeno que você classifica e enquadra a pessoa ou o casal especificamente, né? Mas cada um, por exemplo, quando traz o seu relato de sofrimento, sua dificuldade, ou busca apoio ou acolhimento, por exemplo, tem um relato e encontra, né, a justificativa, né, para manifestar a sua dor e manifestar também a sua atitude, né? O que pretende fazer com aquela dor, o que pretende fazer com aquele sofrer, o que pretende fazer após angustiar-se e reconhecer todos os elementos que fazem parte daquela circunstância na qual a pessoa se encontra. Né? Mas aos olhos da sociedade também a pessoa pode querer manter um relacionamento para ficar de bem com todo mundo. Ah, sim. Mas o fundamental, acontece, né? Sim, mas o fundamental é que a pessoa priorize, né, as suas percepções, né, e a sua saúde psicológica, a sua autonomia, e preserve, na verdade, né, o fundamental, priorize, né, uma solução onde ela acredite naquela solução, aposte naquela solução, seja ela qual for, né, e isso parta dela. Né, isso não esteja sustentado na aprovação de A, de B, ou de C ou de D. Porque quando eu tomo uma decisão que não é sustentada por mim, mas é sustentada por outro, eu não elimino o sofrimento, apenas eu camuflo aquele sofrimento para que ele retome, inclusive mais forte, muito em breve. Eu até pergunto isso pelo seguinte, alguns casais, e eu conheço particularmente casais, que terminaram o relacionamento por traição de uma das partes, e quando voltaram, de imediatamente arrumaram um filho. Esse filho seria o quê? Uma forma de, olha, vamos fazer um filho, de recomeçar, seria isso? Já, mesmo que você tendo mais filhos, eu particularmente conheço. Eu conheço vários casos, por exemplo, onde esse filho pode representar um começo e resultado de um amor revisto, reconstituído, né, refletido, apurado, como também pode ser uma tentativa, que é uma cilada, né? Uma tentativa de fazer com que esse filho seja o motivo pelo qual o casal se mantém junto. Quando se mantém, né? Porque tem uns que faz o filho, vive lá um mês, 2 meses, acabou. Pois é, mas é o que eu falei, a tentativa é uma tentativa, que é uma cilada. Perfeito. Entendeu? É uma tentativa. Aquela armadilha. É uma armadilha. Muita gente cai nessa armadilha. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com essa questão, né? E uma outra coisa que eu quero deixar no ar, né? Em outro momento nós vamos voltar em discussões sobre essas questões do virtual, até que ponto, né, a traição virtual é realmente uma traição. Muita gente pergunta sobre isso. Isso aí vai ser bacana. Gente. Não é? Quer dizer, porque... Acho que é assunto para um programa. Exatamente. Então, fiquem com isso no ar. Por exemplo, qual a diferença da traição virtual para a traição real? Uma vez que quem está por trás, né, da busca virtual é alguém real. E vice-versa. E vice-versa. Bom, eu tenho 2 minutinhos para esse bloco, nós vamos entrar aí na alienação parental, mas eu vou fechar então com essa pergunta aqui. Ó.
Tive um relacionamento de 2 anos e após firmar noivado, problemas relacionados à compatibilidade de gênios ocasionou o término do relacionamento. Depois disso, tentamos reatar o relacionamento, porém, atitudes e ações de minha ex-noiva causaram grande decepção e desapontamento com ela, e que não tem permitido qualquer tentativa de reatarmos, mesmo após ela ter percebido as besteiras que ela fez. O problema é que não consigo reiniciar minha vida afetiva. A minha ex me liga constantemente para perguntar como eu estou. E mesmo estando aparentemente bem, não consigo me desvencilhar. É como uma droga que vicia. No início é fácil resistir, mas depois eu me complico todo e não paro de pensar. Como resolver isso? Tem solução? A solução tem. Agora, o que acontece é o seguinte: primeiro, há disposição realmente de resolver? Segundo, quando nós estamos diante de uma situação onde nós nos vemos com poucos recursos, né, para solucioná-lo, é hora de buscar ajuda, né, para compreender como é que nós estamos funcionando em relação a essa situação e que recursos nós precisamos buscar, né, recursos psicológicos, para que nós tenhamos autonomia suficiente e maturidade para resolvermos o nosso reposicionamento em relação à circunstância, né? Seja para resolver essas questões que estão faltando e mergulhar e apostar nesse relacionamento, ou tomar uma decisão no sentido de um afastamento definitivo. Seja qual for a alternativa a ser escolhida, se nesse momento você não se sente em condições, né, não sente com recursos suficientes para tomar essa decisão e mantê-la, é hora de buscar ajuda, né? É para isso que existem os profissionais, para dar apoio justamente às pessoas que no momento de grande dificuldade, né, e de fragilidade nos recursos e dificuldades para tomar determinadas decisões, buscam esse apoio para se fortalecerem, se conhecerem melhor, conhecerem as suas potencialidades e possibilidades e, a partir daí, tomarem as suas decisões. Tá certo. As pessoas que quiserem mandar seus e-mails, suas perguntas, até por telefone, não precisa se identificar, tá bom? Você pode deixar a pergunta, o professor responde. E essa está dentro até do que a gente vai falar agora, que é da internet. A internet hoje é uma febre no mundo. Sim. E a garota diz o seguinte: estou me relacionando com a pessoa e ela é mais jovem que eu. Nunca tive essa experiência. Tenho um pouco de receio, pelo menos na internet a gente fica à vontade. Tenho um pouco de receio em marcar um encontro pessoal. Não sei o que fazer se ele quiser marcar o encontro, que já está me pressionando para a gente se encontrar. O que fazer, hein? Vai. Como não sabe o que fazer, não é? Vai ou não vai? Como não sabe o que fazer. Se é o desejo de encontrar, se há afinidades. A questão de ser mais jovem ou não ser mais jovem, quer dizer, isso representa, de certa forma, o desconhecido, né? Quer dizer, até então eu estava acostumado a me relacionar com um perfil X, que eu acho, que eu penso que conheço. Que, na verdade, cada pessoa é uma pessoa, independente de faixa etária. Nós temos uma facilidade de enquadrar as pessoas, né? Quer dizer, homens com perfil X se comportam de maneira X, mulheres com perfil Y se comportam Sim. de maneira Y. É importante que as pessoas entendam o seguinte, gente: sentimento não tem sexo, viu? Sentimento não tem sexo, sofrimento não tem sexo, certo? Então esses mitos, homens são isso, mulheres são aquilo, né? Homens são do planeta X, mulheres são do planeta Y, então o autor deve ser no outro planeta, então a coisa não é por aí, tá certo? A questão não é isso não. Então eu acho que esse desconhecido, evidentemente que tudo que representa o desconhecido para nós, de certa forma, inicialmente, gera um certo desconforto, né? Nos tira do conforto, nos lança no desafio, né? Agora, nós precisamos enfrentar os nossos desafios, né? Se é desejo manter esse contato, se o contato estabelecido até agora, né, virtualmente, tem atendido as expectativas, antes que isso transforme-se numa grande fantasia desnecessária, por que não, né, partir para um próximo passo, que é o encontro sem um compromisso estabelecido, porque eles estão se conhecendo, né? Por que não encontrar pessoalmente, conversar,
né? E verificar se aquilo que foi dito, se aquelas afinidades apuradas virtualmente se consolidam pessoalmente. Por que não? E quanto à idade, não se preocupe com isso. Tá, né? certo. Eu vou para o rápido intervalo, a gente volta então com a alienação parental para fecharmos, Ok, né? Vamos sim. ter 10 minutos. E só registrando aqui o e-mail, tenho dificuldade de encontrar a pessoa certa para ser viúva, já com meus 56 anos, sou evangélica e querer as coisas dentro de um relacionamento de respeito. Muitos querem ir direto aos finalmente e não aceito assim. Isso torna complicado o relacionamento, já estou quase desistindo de arrumar um companheiro. Não pode desistir, né? Desistir Sim, não. não desistir não. Eu Agora, até brincar aqui, se é um companheiro, vai lá no PT, né? Companheiro. mas o que acontece é o seguinte, evidentemente que a partir do momento que nós estabelecemos o que queremos, né? Quais são as nossas expectativas, o que buscamos, obviamente que nós vamos estabelecer um filtro, né? E a partir desse filtro, em alguns momentos, isso pode até sinalizar uma dificuldade de encontrar exatamente o que procuramos. Mas cada vez que isso sinaliza, eu acho que a gente tem que refletir sobre como é que nós estamos utilizando esse filtro, até que ponto nós estamos permitindo a aproximação para nos conhecer melhor e conhecer outra pessoa, e a partir daí estabelecer essa relação de verificação se tem ou não tem afinidade, ou até que ponto também nós estamos utilizando muito rótulos, né? Então a gente enquadra muito, e nesse enquadramento a gente logo já afasta, né? Classificou, rotulou, afastou, né? E isso torna as coisas muito difíceis, porque muitas vezes as aparências obviamente enganam, isso é um chavão, mas é uma realidade também, né? Uma coisa vista a uma distância nos parece X, mas com uma aproximação mais profunda, ou pode nos parecer mais agradável ou menos agradável, né? Então, evidentemente, que é claro que isso não significa que vamos abrir mão das nossas convicções e dos nossos princípios para esse conhecimento, mas um olhar mais próximo, né? E uma reflexão constante sobre até que ponto nossas convicções estão nos ajudando ou estão sendo obstáculo para nós mesmos, é importante, né? Para que a gente se permita pelo menos essa aproximação, né? Para que a gente verifique melhor, para que a gente dialogue melhor. O diálogo sempre é o melhor caminho. Vamos para o intervalo então, na volta o professor continua, vamos ter mais 10 minutos, alienação parental. Até já. Educadora, no coração do vale. Educadora. Roberto Nogueira. Estou de volta, professor Hudson Miranda, professor educador e psicólogo, alienação parental. Esse é pra gente, eu acho que não vai dar para fechar, mas nós vamos ter um bloco ainda, antes de entrar no outro assunto na próxima quarta. Pode ficar à vontade, professor. Bem, vamos entrar então na questão da alienação parental. Geralmente, primeiro que isso não é um fenômeno novo, isso já existe há muitos anos, mas com o tempo, nos últimos anos, lançaram mais luz sobre essa situação, né? Sobretudo porque tem inclusive um projeto, né, em tramitação no Congresso Nacional. Na semana que vem eu falo mais detalhadamente sobre a questão da lei, mas é um fenômeno que ocorre geralmente com casais em litígio, né? Separação litigiosa, e é muito interessante que do ponto de vista psicológico, né, a gente começa a analisar como muitos casais se separam, né, e se esquecem de que um dia aquela relação foi uma relação de amor, né? E ao se esquecerem que aquela relação um dia foi uma relação de amor e que daquele amor nasceu os filhos, e ela passa a deixar de ser uma relação de amor para ser uma relação de dor, de rancor, né? E os filhos passam, de certa forma, a ser símbolo dessa relação de dor e de rancor. Entendeu? Então, e isso acaba, e mais do que isso, né, além dessa relação, imagine a criança, o adolescente, depois, né, o jovem adulto, descobrir, se ver nesse lugar desse rancor,
né, dessa transformação, desse amor machucado, né, que antes era um amor mais puro, evidentemente, o amor romântico, né, transformado nesse rancor, nessa relação que não liberta o outro para ser feliz. E como ela não liberta o outro para ser feliz, ela precisa usar de algum instrumento para manter o outro num bolsão de infelicidade, né? Como forma de eu me vingar da infelicidade na qual eu estou. E quando a gente fala em alienação parental, que é esse instrumento, esse conjunto de recursos que o cônjuge que fica geralmente com a guarda da criança usa em relação ao outro, né? Quando a gente está falando nisso, a gente está falando num instrumento que destrói a imagem do outro, né? Que desconstrói o outro perante o filho. E geralmente isso acontece da mãe em relação ao pai, mas acontece do pai em relação à mãe também. O filho é usado como arma aí? Ele é usado como arma, né? Esta é a situação, é o complicador maior, né? Que é o filho usado como um objeto, um instrumento, né? E esses pais não se dão conta, nessa insanidade, né, de que eles estão destruindo psicologicamente o filho, ou os filhos. Jogando o filho sempre contra a mãe ou vice-versa? Exatamente, ou vice-versa, né? E imagine para os filhos o que isso representa, se descobrir nesse lugar, né? Porque os filhos, em algum momento, vão descobrir, né? E aí você tem algumas situações complicadas que a gente tem que mostrar para as pessoas, né? Primeiro, né? Então é um cônjuge descontente com a separação, inconformado, né? E que passa com a dissolução do casamento, né? E que tenta atingir o outro, se vingando dele, através de uma campanha de demolição moral junto aos filhos. Compreendido isso, né? É importante a gente entender o seguinte: existe um mito, por exemplo, de que os filhos com a mãe é sempre melhor do que com o pai. Não é verdade? A sociedade construiu esse mito. E não é uma verdade. Tem que ficar com a mãe sempre. Exatamente. Tinha tudo isso. Até que mudou um pouquinho o conceito hoje. O mundo mudou muito, né? O papel do homem na família, os pais. O papel da mulher, né? O papel da mulher também, que também do mesmo jeito que a mulher buscou o seu espaço no mercado de trabalho, o homem também buscou um espaço mais afetivo junto aos filhos, né? Que veio desconstruindo aquela ideia de uma família patriarcal, onde o homem se colocava no papel só de provedor. Então o papel afetivo era muito secundário, ou terciário, ou ausente, né? Então os pais estão cada vez mais querendo participar da vida dos filhos. E isso trouxe mais à luz essa ideia da alienação parental. Não que ela não existisse, mas existia uma certa conformidade que na separação o pai ia prover, então, a pensão alimentícia, que ele já era o provedor mesmo, não era? Então deixou o casamento, então ele vai prover continuar sendo um provedor à distância, né? E a mãe, que era responsável pela educação, né? Era colocada como uma sociedade, como a detentora de toda a capacidade de educar e de dar afeto aos filhos, continuava com esse papel. E aí era permitido a essa mãe terminar de desconstruir a imagem do pai mesmo, né? E aí muitos têm aquela ideia, o mito, né? Não, minha mãe foi mãe e pai. Sim. Né? Não tem como ser mãe e pai. Foi uma mãe muito boa, pode ter sido uma mãe super legal, mas se superou em tudo. Um não substitui o outro, né? Nem a mãe substitui o pai, nem o pai substitui a mãe. O casal é importante junto aos filhos. Quem separa é o casal. Pai e mãe continuam sendo pai e mãe para sempre. Até ex-mulher, mas falar ex-filho, é meu ex-filho. Não tem ex-pai e não tem ex-mãe. Não existe, né? Então é importante a figura do pai, ela é importantíssima. Então ela não pode padecer desse tipo de problema, né? E aí o que acontece? Prosseguindo a nossa discussão, como a justiça, né, é reflexo dessa sociedade, evidentemente que a guarda era quase sempre da mãe. E aí a justiça foi também se atentando para essa mudança, essa transformação, né?
no papel dos pais, na própria demanda que os pais começaram a levar para a justiça, da necessidade que eles tinham de acompanhar a vida dos filhos e como isso estava sendo impedido pela ação das mães, né? Das mães inconformadas com a dissolução do casamento, né? Então isso foi fazendo com que a justiça tivesse um novo olhar para esse fenômeno, né? E aí o que acontece? A própria relação afetiva deste pai com os filhos não era levada em consideração anteriormente. Não é? Quer dizer, a predominância é para a relação afetiva com a mãe. Certo. E aí não, agora a situação vem mudando, juízes também mais modernos, que compreendem a condição de família, a concepção de família, né? Vem estruturando, né, ao longo dos anos uma outra forma, né, de fazer com que essa afetividade junto à criança fosse preservada, né? E daí a gente precisa considerar algumas coisas que é importante, né? Essa mudança que a sociedade veio passando, essas transformações na própria paternidade, na importância do papel do pai, né, contribuiu muito para que o legislativo também verificasse a importância de mudança legislativa, de mudança da lei, para que a justiça tivesse um amparo mais preciso, um instrumento mais preciso, para fazer com que esses pais tivessem condição de ter acesso, né, para que esses pais fossem alertados pela gravidade e pela a possibilidade dessa ação ser criminalizada. Perfeito. Professor, nós vamos ter que levar o assunto lá para quarta-feira. Aliás, vamos fechar no primeiro bloco da quarta-feira. Tentar. Vamos tentar. É um assunto muito, a bem da verdade, é um assunto muito bacana, muito interessante, muito importante. A gente falou de casamento, a gente fala de relacionamento, estamos falando de alienação parental, onde os casais utilizam o filho para atacar um ao outro. Sim. Mas também é um assunto que vai estar dentro disso aí. A guarda compartilhada, que hoje também acontece muito. Exatamente. A guarda compartilhada, ela foi um avanço, né, no sentido justamente daquela sociedade que antes partia da ideia de que bastava estar com a mãe que estava resolvida a situação. Então, na quarta-feira nós vamos continuar, o programa está chegando ao final. Obrigado a você pelo carinho da audiência, obrigado a Deus por mais um dia de trabalho. Bom descanso, Nilson, bom trabalho para o meu querido Augusto Ipanema, que está assumindo agora. Professor, infelizmente, né? O papo nosso está tão bacana aqui, mas teve que ir embora. Temos muito a falar sobre alienação parental. Quem está nos ouvindo esteja a postos aí na próxima semana, porque nós vamos citar várias situações, várias circunstâncias, né, de alienação parental, lembrando que essa alienação não ocorre só de pai com mãe, ela é extensiva a toda a família e ocorre em vários níveis, né? Por isso é importante estar atento ao fenômeno, como ele ocorre, né, para que as providências sejam tomadas, porque os danos são gravíssimos aos jovens, né? Muitos acabam em depressões profundas, crônicas, ou envolvidos com álcool, com drogas. Alguns tentam suicídio, né, quando se descobrem como parte de uma farsa, né, na qual eles investiram, eles acreditaram, foram levados a acreditar, né? Então isso tem uma repercussão psicológica nas relações afetivas desses jovens muito profunda, e é importante a gente reconhecer como é que o fenômeno se estabelece e como nós podemos contribuir, não para afastar esses pais em conflito, mas para acolher o sofrimento desses pais e fazer com que esse ódio seja revertido em uma capacidade de tolerar e de conviver, não no sentido de esperar que esses pais reatem o casamento ou se gostem, mas que eles se respeitem a tal ponto que eles concordem em gerir a vida dos filhos de maneira saudável e contribuir em conjunto para ser pai e ser mãe. Ok. Quarta-feira tem mais, se Deus quiser. Enquanto marcado, hein, professor? Não vai faltar, não. Até semana que vem. Tá indo embora. Obrigado pelo carinho. Amanhã, se Deus quiser, eu volto meio-dia com o Jornal do Meio-Dia, a partir de 1h10 com o programa Tarde a Nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Espero você com o Radinho ligado.